tentativa corajosa de dar uma explicação racional para algo que antes disso só tinha explicações sobrenaturais, né? Nossa, e tem depois tem uma coisa interessante sobre a visão bíblica. Pois cristianismo. O cristianismo teve um impacto bastante profundo nessa história, né? Porque ele eliminou toda aquela criatividade que caracterizava os gregos. Com o impacto do cristianismo, né, ao longo da Idade Média principalmente, essas explicações racionais foram substituídas por uma verdade absoluta, que é aquela que estava escrita nas escrituras. Ou seja, o mundo deixou de ser eterno, como queriam os gregos, mas passou a ter um início, que seria cerca de 6.000 anos atrás. Desde esse início a vida não se modificou e o fim estaria previsto para o juízo final, né? Isso durou, essa visão bíblica durou, se não me engano, 10 séculos. Por aí. Vai até o início da Idade Moderna, Revolução Científica. Então, no próximo módulo vamos falar, né, do renascimento das visões racionais da humanidade. Bom, Rosana, agora eu queria que você falasse, né, sobre a transição entre a era cristã e a Revolução Científica e como que isso influencia as ideias do homem sobre a sua origem. Muito bem. A Revolução Científica, que ocorreu no início da Idade Moderna, né, séculos 16 e 17, é o que diz o nome mesmo, uma revolução que teve lugar principalmente entre as ciências exatas, não as biológicas. Mas com o desenvolvimento das ciências exatas foram construídos equipamentos mais sofisticados, telescópios mais potentes, e isso teve uma série de consequências nas ciências biológicas. Telescópios de Galileu, né? Identificação das luas, de Saturno. Pois é, nessa época eles perceberam que o movimento dos planetas é previsível, né? É sujeito a leis físicas. E mais, eles perceberam que não era necessária a existência de um Criador para explicar o funcionamento do universo. Então isso foi, de uma certa maneira, um golpe, né, nas informações encontradas nas escrituras. Além disso, foi verificado também que o nosso planeta se modifica. A geologia estava mostrando que tem as camadas sedimentares, né, ou seja, que vão se depositando e formando o relevo do planeta. Então o planeta não é estático, ele é dinâmico, ele está mudando o tempo inteiro. E aí vem a indagação, né? E a vida, será que muda também? Paralelamente, nessa época, a gente tinha ainda as grandes embarcações se lançando da Europa para o mundo. Então foi constatado que na África, na América do Sul, em vários locais, tinha toda uma fauna e flora que não estavam registradas nem na Bíblia e nem nos escritos dos gregos. Então, esses navegadores, esses naturalistas começaram a se perguntar se seria possível essa fauna toda caber dentro da Arca de Noé, por exemplo. Evidente que não, né? Imagina um casal de dinossauros, girafas, etc, etc. Os dinossauros já seriam os fósseis que eles descobriram nessa época também. Exatamente. Embora os fósseis fossem conhecidos desde a antiguidade, nessa época já se admitia que eles realmente eram evidências de espécies que viveram no passado e que muitas delas não existiam mais, como os dinossauros. Então, na Idade Moderna, na Revolução Científica, fica claro já que a vida muda ao longo do tempo, que a diversidade é muito maior do que a conhecida até a Idade Média. Qual é o nome desse pesquisador de fósseis importante dessa época? É geólogo, pesquisador de fósseis? Ah, tem vários. Assim, nessa época a gente tem uma corrente filosófica bastante importante, que é o iluminismo, né, com os enciclopedistas. Então tem o Buffon, tem o Diderot, tem vários pensadores que escrevem sobre várias coisas, inclusive história natural, e nessa época eles já aceitam a existência do registro fóssil. Eles aceitam que a vida muda ao longo do tempo, que as espécies são aparentadas umas com as outras. Tem inclusive uma proposta de que os quadrúpedes, incluindo o homem, compartilhariam um ancestral comum. E Lamarck nessa história? Lamarck, ele era um enciclopedista, né? O
o Lamarck surge nesse contexto do iluminismo e ele é muito importante porque ele é o primeiro naturalista a propor uma ideia realmente consistente para a evolução das espécies. Não uma ideia, um mecanismo. Porque vários iluministas já aceitavam que as espécies mudam e que os organismos, né, as espécies, compartilham ancestrais comuns. Mas ninguém tinha proposto um mecanismo para explicar como que isso ocorre. Então o Lamarck tem um mérito enorme, porque ele foi o primeiro evolucionista a fazer isso. Então tá bom. Então no próximo bloco a gente vai falar do astro desse show. Aqui além da professora Rosana, Darwin. Bom, então agora vamos falar sobre Darwin, mas antes de falar sobre Darwin, temos que falar sobre o avô de Darwin. Muito conveniente falar sobre o avô do Darwin agora, porque o velho Erasmus Darwin era um iluminista. Eu falava sobre o iluminismo no módulo anterior, né? Então o avô do Darwin era um médico muito bem sucedido, muito culto, um pensador à frente do seu tempo e que proporcionou inclusive à família um bem-estar muito grande, eles viveram tranquilamente. Inclusive ele foi o criador da Sociedade Lunar, uma sociedade que eles se reuniam, né, ele e outros sábios da época para discutir questões científicas. Daí o nome de lunáticos, pessoas que discutem ciência são lunáticos. Então, Rosana, como é que era o mundo na época de Darwin, né, quando Darwin veio ao mundo? Então, o Darwin nasceu em 1809, que foi exatamente o ano quando o Lamarck publicou a teoria evolutiva dele, né? Então, Darwin era neto de um médico famoso, filho de um outro médico bem-sucedido. Então, tinham vários médicos na família, o irmão mais velho estudava medicina. Então, ele teve desde criança já a oportunidade de estudar, de ter contato com a cultura, de desenvolver hobbies. Então o Darwin gostava de colecionar besouros, por exemplo, desde criança. Ele tinha um laboratório de química onde ele fazia experiências junto com o irmão dele mais velho, esse que estudava medicina, que se chamava Erasmus Darwin também. E aos 16 anos, como era costume na família, ele foi enviado para estudar medicina em Edimburgo. Mas ele não gostou muito, não só pelo conteúdo, né, do que ele tinha que estudar, mas ele passava muito mal durante as cirurgias. Imagina uma época onde não existe anestesia como a gente conhece hoje, então os indivíduos que iam ser operados ficavam amarrados numa mesa cheia de serragem assim embaixo para capturar o sangue, né, que ia sair dali, e aí o Darwin passava mal e acabou desistindo do curso por causa disso. Então o pai falou: se não vai ser médico, então vou te enviar para estudar teologia. E aí ele foi estudar teologia em Cambridge e pôde dar vazão à grande paixão dele, que é a história natural. Quando ele estudou medicina... Só um corte, segundo um relato que eu li, uma das coisas que ele gostou de estudar teologia é que tinha muito tempo livre para fazer coleta de insetos. Ele gostava de coletar insetos e de caçar, né? E desde a época da medicina, ele teve também a oportunidade de ter contato com naturalistas importantes, né? Então tem o Grant, que foi... Eu acho que foi o primeiro chefe dele, né? Primeiro chefe de estágio, né? Exato, foi um tutor que teve uma importância muito grande na carreira do Darwin, ele reconheceu isso várias vezes. Isso no período em que ele estudava medicina. Depois, já em Cambridge, com a teologia, ele tem a oportunidade de conviver com dois mestres muito importantes também, né? O Henslow, que era um botânico, e o Sedgwick, que era um geólogo. Então ele teve a oportunidade de exercitar mesmo como que se faz a ciência, como que você estuda a superfície da Terra. Tem a história que ele fazia caminhadas com um desses sábios, em que ele discutia a ciência, né? O homem que andava com Henslow, isso, Darwin. Esse Henslow fazia reuniões nas sextas-feiras à noite na casa dele com alguns dos mestres mais
importantes da época, né, os naturalistas, e eles bebiam vinho tinto e discutiam ciência. Olha só. Olha que legal, assim, você discutir ciência, aprender coisas por prazer, que é como deveria ser para todo mundo, né?